Olá a todos, boa tarde. Acho que agora estamos ao vivo. Eu espero que todos estejam muito bem. Nós apenas estamos aguardando agora alguns instantes para o pessoal se conectar. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Caroline, mas por favor me chamem de Carol. Eu sou psicóloga e atuo como especialista de qualidade de vida na área de gestão de saúde da Alper. E hoje nós vamos ter uma edição especial do Webnauper. Nós estamos realizando o primeiro Webnauper Digital. Para quem não conhece, o Alper Digital é um programa da Alper de geração de valor e de iniciativas digitais envolvendo startups. E isso acaba englobando a aceleração de startups, cesta de benefícios digitais, Open Innovation, enfim, muito mais, né? E para a gente se aproximar um pouco dessas inovações e dessas soluções digitais, nós vamos ter uma série de webinars voltadas para todo esse ecossistema de tecnologia e inovação. E o nosso primeiro tema é sobre os 12 meses de isolamento. Nós já passamos, inclusive, desse um ano de pandemia e ainda precisamos falar sobre isso, sim, né? Afinal de contas, nós ainda somos impactados com as consequências desse contexto que a gente está vivendo em diferentes áreas da nossa vida. E a nossa proposta hoje é não só entender o cenário atual que nós estamos, mas também falar sobre as principais tendências sobre saúde emocional no ambiente de trabalho. Foi um ano que destacou com certeza a importância do cuidado em saúde mental e emocional, e eu realmente acredito que é um caminho sem volta, né? Essa conscientização sobre saúde mental. E pensar em estratégias e nas boas práticas para as empresas, para o RH implementar, é essencial. E para essa conversa importantíssima, a gente conta hoje com a presença de duas pessoas e duas empresas que têm os seus pilares centrados na pessoa, no ser humano. A Andrea é fundadora e CEO da FriendsBee, uma empresa de saúde emocional que oferece um espaço seguro de suporte emocional, além de outras ações e programas. Ela vai falar melhor a respeito disso. E também estamos com a Isabela, fundadora e CRO da Pin People, uma empresa que oferece uma plataforma de gestão de acompanhamento e evolução da experiência do colaborador nas empresas, e muito mais também. Ela também vai falar melhor a respeito da empresa. Para quem está conectado aqui com a gente, fica à vontade para você interagir, envie a sua dúvida, envie a sua opinião, envie as suas angústias, as suas inquietações, e a gente vai ter uma troca bacana, tá bom? Antes de passar a palavra para a Andrea e a Isabela, eu só quero destacar, de fato, a importância desse tema, assim, para além da tempestade que é a pandemia e o isolamento que a gente está tendo, né, que a gente está vivendo. Nós já estávamos lidando com um número crescente de pessoas adoecidas emocionalmente e os diagnósticos em saúde mental, enfim, só crescem. Em 2020, o Brasil foi apontado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo, em segundo lugar nos diagnósticos de depressão. E a pandemia, ela não é só um potencializador dessas condições, mas ela também é um grande espelho, ela é um grande dedo apontado assim, para a nossa negligência cultural em relação à saúde mental. Então, a necessidade de cuidado, de conscientização sobre esses aspectos sempre se fez necessário, continuará após a pandemia. Então, nós não estamos falando da moda do momento, mas já algo que deve ser incorporado assim, na nossa rotina. E a Andrea e a Isabela, elas podem nos ajudar a entender um pouquinho o porquê e como que a gente pode fazer isso, principalmente no trabalho, que é onde a gente passa grande parte do nosso tempo e da nossa vida. Muito obrigada, meninas, por participarem desse encontro com a gente. Eu vou passar a palavra para a Andrea e a Isabela. Andrea, você inicia? Claro. Bom, boa tarde, Carol, Isabela. Boa tarde, convidados, né? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, inaugurando esse espaço, né? Esse primeiro Web in Alper. Então, muito obrigada, Alper, aí pelo convite. E, bom, vamos começar do início, né? Acho que vale a pena apresentar um pouco da Friendsbee. Nós somos uma startup, uma empresa que já tem aí 1 ano e meio de vida, e surgimos né, um pouco antes da pandemia, e estamos agora percorrendo o grande caminho até agora com esse aprendizado, com o aprendizado comum. Então, a Friendsbee, ela surge com um firme propósito de construir um mundo mais feliz.
E a gente acredita que isso só é possível por meio do bem-estar individual, né? Quem está bem, faz o bem, propaga o bem. E foi assim que a gente nasceu e atuamos com as empresas. Então, nós nos posicionamos como um benefício corporativo de saúde emocional em duas frentes. Nós apoiamos na educação emocional, e educação emocional na ajuda, né, para o indivíduo realmente entender as suas emoções, entender os seus sentimentos e o impacto que isso tem na sua vida cotidiana. Fazemos isso por meio de palestras, que ajudam em insights, sensibilização e tal, e também por programas de curta duração para colaboradores e programas específicos para liderança no intuito de mudança de comportamento. E a outra frente é a da prevenção. Então, prevenção de transtornos mentais e de doenças físicas. Então, a gente tem como premissa que a saúde emocional é a base para a saúde integral, né? Corpo, mente e espírito em harmonia. E a gente faz isso por meio de um aplicativo, né? Celular, super fácil, 24 horas na mão do colaborador, onde é uma grande rede de apoio mútuo. Então, as pessoas interagem com total garantia de confidencialidade, sigilo, e a gente atua como uma válvula de escape da angústia, né? A gente dá alívio na pressão emocional. E, a partir dos dados que nós temos, né, que circula dentro da Colmeia, nós fornecemos para a empresa contratante um panorama da saúde emocional e ajudando essa empresa, então, a tomar decisões e fazer ações que, de fato, serão valoradas, porque é aquilo que a pessoa precisa, né? Então, essa é um pouco da Friendsly. E eu vou trazer para vocês, então, aqui apenas 2 slides, 2 gráficos. Eu vou pedir licença, vou compartilhar aqui, porque eu acho que fica mais fácil de entender, né? Porque a gente falando de número assim, fica muito complicado só de falar, né? Então, o que eu queria passar para vocês? Eu acho que vocês estão vendo aqui a minha tela. Estamos sim, Andréa. Obrigada. Então, primeira coisa, eu queria passar para vocês, né? Quais são os sentimentos que estão predominando, né, no nosso dia a dia? E aí eu vou colocar todos. É claro que eu tenho um retrato aqui de pessoas que trabalham em organizações, em corporações, que é o público com quem eu falo, mas essa parte da pandemia, do isolamento social, ele não discrimina ninguém, né? Estamos todos passando e tendo efeitos sobre isso. Então, quais são os principais sentimentos que a gente observa, né? Então, a ansiedade, então a Carol já trouxe para a gente, e nenhuma novidade em relação ao retrato do que é o Brasil, né? A OMS categorizou o Brasil como o país mais ansioso do mundo, 9% da população, entre 18 e 19 milhões de pessoas. Então, a ansiedade aparece aqui como primeiro, mas notem que preocupação também aparece, né, fortemente. E o que é a preocupação, senão um tom de ansiedade também, né? Então, eu estou me preocupando com alguma coisa, né, que não aconteceu ainda. Então, eu tenho ansiedade, preocupação com esse panorama aí que forma um quadro de ansiedade. E um ponto que eu quero chamar a atenção é o cansaço. Então, aparece o cansaço aqui em terceiro lugar, né, como um sentimento que está mais predominando. E o cansaço, primeiro ponto, ele pode ser um alerta, né, pela quantidade de gente que a gente tem nas empresas, um alerta de progressão que pode culminar no burnout, né? O burnout, esse esgotamento físico e emocional conectado especificamente ao trabalho. Então, ele pode sim culminar no burnout, mas também eu tenho outros efeitos do cansaço, né, que impactam, e é legal, eu gostaria de chamar a atenção disso, e quando a gente fala de sentimento, eu não estou falando só daquilo que eu, indivíduo, sinto sozinha, isso só impacta a mim mesma, né? Nós nos relacionamos e produzimos. Então, tudo aquilo que eu sinto impacta nos meus relacionamentos e impacta na qualidade daquilo que eu produzo. Então, o cansaço ele também causa, olha aqui, irritação, frustração, né?
Sem contar que eu não tenho também a condição ideal de pensar e de criar e de dar soluções. Então, esse aqui é um quadro que eu queria trazer para vocês, né, para a gente começar a fomentar aí a nossa discussão. E o segundo quadro é dos temas. Então, aqui eu peguei exatamente o retrato da pandemia. Então, a gente pegou todos os temas que foram conversados na Friendsgiving entre março de 2020 e março de 2021. Então, esse retrato de um ano. Quais são os principais temas que causam mais angústia nas pessoas? Né? Eu tenho primeiro a questão do trabalho, seguido de família e de relacionamento amoroso. Ah, Andréia, mas tem minhas emoções ali. Sim, minhas emoções significa que eu estou sentindo coisas, né? Eu estou com sentimentos que eu não estou conseguindo entender muito bem, que eu preciso botar para fora, que eu preciso trabalhar, que não está me fazendo bem. Mas isso sempre tem um motivador. E aí, no caso, os 3 maiores motivadores são trabalho, família e relacionamento. Mas o que de trabalho? Né? Então, vou abrir para vocês aqui rapidamente. Trabalho, nós temos a questão de pressão. Então, as pessoas se sentem pressionadas pelo trabalho e pressionadas pela família. Né? Então, eu me sinto pressionada de todos os lados. Um outro ponto que me chama muita atenção aqui no trabalho é a questão do medo de ser desligado. Mas não é só o medo de ser desligado, né? Também a angústia pelos colegas que foram desligados. Isso é um ponto muito importante. Então, não só quem está e vou garantir que a pessoa fica, coisa do gênero, mas também o efeito dos colegas que saíram causa uma grande angústia nesses colaboradores, né? E a questão de incompatibilidade com o gestor. E a incompatibilidade a gente tem N situações, né? O que aparece com uma certa frequência é o sentimento da falta de respeito com o horário de e-mail, WhatsApp, reuniões, a quantidade grande de reuniões, a percepção de que eu estou trabalhando muito, mas não está fazendo sentido, eu não sei o que a empresa está levando com isso. Então, são as principais causas de trabalho. Aqui, quando eu pego só quem é gestor, tem um fator bem claro, né? É a dificuldade de fazer gestão à distância. Né? E a gente tem que lembrar, eu fui diretora de RH e trabalhei em RH minha vida inteira, fui diretora de RH, grandes organizações, e eu sempre falava, né? RH é gente e gestor também é gente. Então, não adianta a gente botar uma carga muito grande, achar que todo mundo vai resolver, alguém vai resolver os nossos problemas, né? O gestor também tem problema, então ele também tem dificuldades. Então, esse é um ponto importante, também sente angústia, né? Então, tem empatia de todos os lados. A questão da família, o que aparece muito é eu me sentir pressionada, né? As pessoas se sentindo pressionadas por não conseguir dar apoio e achar que precisa dar apoio. Então, assim, puxa, eu preciso cuidar da minha mãe, mas eu não estou podendo, né? Eu não estou conseguindo cuidar da minha mãe. Eu não tenho tempo para isso, eu não posso fazer isso, eu só tenho que ficar em isolamento. Ou seja, essa pressão que nós nos damos, emocionais, de achar que eu deveria estar fazendo mais do que aquilo que eu estou fazendo. Então, isso causa uma grande pressão. E, claro, a questão do home office, todo mundo junto, né, misturado dentro de casa, também é outro fator que causa grande apreensão. E o outro que não tem relação com a pandemia direta é a questão de dúvidas na educação dos filhos. E o terceiro ponto, para eu finalizar, é a questão dos relacionamentos amorosos. Aqui também os motivos são muito difusos, mas se for centralizar, é a questão de brigas, né, por vários motivos. Então, brigas no relacionamento causam muita angústia, mas também a dúvida sobre o futuro dessa relação. E questões sexuais. Então, são os 3 pontos em relacionamento que mais aparecem. Ou seja, conclusão, não existe vida pessoal, vida profissional, existe uma coisa só. Nós somos um ser único, integrado, que é vida. Então, tudo aquilo que eu sinto de todas as minhas fontes, né, impactam, estão comigo aonde eu for, aonde eu interagir, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente reconhecer e dar seguimento aí na conversa, que agora eu tô doida para ver o que a Isabela trouxe para a gente aí dos retratos corporativos da Pin People. É isso, por enquanto. Obrigada.
Muito obrigada, André, maravilhoso. Inclusive, eu fiquei inquieta aqui, querendo já entrar na conversa, porque você trouxe tantas informações essenciais para a gente falar a respeito disso. Inclusive, a gente já teve até alguns comentários, o Robespierre mandou um boa tarde para a gente, mas também teve um comentário aqui falando do quanto que realmente o desligamento assusta, né, o quanto isso gera medo. Então, vai ser um grande ponto-chave para a gente falar a respeito. Isabela, fica à vontade. Obrigada, Alper, Carol, prazer estar aqui junto com a Andrea, para falar de um tema que está super em alta, né? A gente vai falar aí dos nossos últimos 12 meses, num cenário vivendo aí de pandemia, para algumas gerações a primeira vez, né, na vida, inclusive na minha, né? Então, um grande desafio e, obviamente, acho que de grande aprendizado também. Então, obrigada pela oportunidade de poder, de alguma forma, contribuir aqui com todos vocês. Me apresentando, eu sou uma aqui das fundadoras da Pin People. A Pin People é uma plataforma que acompanha a experiência dos colaboradores. Então, a gente acompanha todo o ciclo de vida de um colaborador dentro das suas organizações, né? Então, a gente tem alguns produtos específicos para o processo de onboarding, onde a gente acompanha aí os primeiros 6 meses de um colaborador. Antes disso, até a gente acompanha uma etapa que é a do processo seletivo, que já traz vários insights de como é que as pessoas percebem a sua marca, a sua organização. Então, a gente fala que o primeiro dia dessa pessoa com a tua marca não começou no primeiro dia do trabalho dela, mas começou ali ao longo do processo seletivo. E depois a gente entra num produto que é o produto que a gente chama de Journey, que é específico para os atuais colaboradores das organizações, acho que muito em linha aí do que a Andrea comentou, né, que ela faz com os colaboradores, com a liderança de mapear como é que eles estão emocionalmente, mentalmente. A gente acompanha então esse ciclo do colaborador, né, no seu dia a dia aí dentro das organizações. E, por fim, a gente tem um produto que é o offboarding, onde a gente faz a automação do processo das famosas entrevistas de desligamento, mas tudo isso possibilitando com que a empresa consiga estratificar o resultado em qualquer nível. Então, deixe de trabalhar, né, com o resultado de uma média de uma pesquisa, né, a média mascara resultado, né, cada vez mais a gente tem que trabalhar em cima das diferentes personas que a gente tem dentro das organizações, né, a primeira vez que as empresas também começam a trabalhar com 4 gerações trabalhando juntas, né, dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, é importante que a gente entenda aí a necessidade, as oportunidades que a gente tem com os diferentes colaboradores que a gente tem dentro da organização, obviamente com um olhar de personas, né? Então, também garantindo aí a confidencialidade das informações, mas possibilitando que as organizações criem ações muito mais assertivas e direcionadas e que o colaborador, no final do dia, perceba o impacto delas, né? Isso vai, com certeza, impactar em toda a sua jornada dentro da sua organização. E foi curioso hoje, né? Acho que só emendando aqui, depois eu também, que nem a Andrea, vou trazer alguns dados aqui da Pin People, da experiência do colaborador no nosso caso, foi uma pesquisa que a gente fez ao longo de 2020, mas curioso que hoje, mais cedo, eu tive também a oportunidade de participar de um outro evento falando sobre felicidade no trabalho, né? Então, eu aprendi um monte, diferente da Andrea, eu não sou psicóloga, né, sou uma curiosa da área de gente, sou uma curiosa sobre pessoas. O Fred, que é meu marido, brinca que eu gosto de livros de autoajuda, isso é uma verdade, eu aprendo bastante com eles, e não sou psicóloga, talvez por uma preguiça de ter estudado psicologia, né, mas agora eu corro atrás e fico aprendendo um pouquinho aí com todo mundo. Mas acho que fala muito, né? Felicidade no trabalho, enfim, o pouco do que eu estudei e compartilhei, inclusive hoje, acho que muito em linha do que a Andrea trouxe, do que é importante, né? Primeiro, as pessoas estarem bem, né? Os líderes são gente também, né? São pessoas, então tudo está muito relacionado, mas depois eu até comento algumas coisas curiosas aí do que eu aprendi sobre felicidade no trabalho. Entrando um pouquinho aqui no tema com alguns dados também, vou compartilhar agora a minha tela com vocês e vocês fiquem super à vontade depois até para colocar aqui no chat dúvidas, perguntas, enfim.
Mas a Pin People, que eu falei, é uma plataforma de gestão da experiência do colaborador, e a gente fez esse relatório, também está disponível dentro ali do nosso site, quem quiser receber e saber mais informação de como é que foi essa experiência do colaborador em 2020. Esse foi um relatório onde a gente acompanhou, então, toda a jornada dos colaboradores, nos 3 grandes momentos dele dentro de uma organização. A gente conseguiu aí ter a participação de quase 80 mil colaboradores, foram mais de 1.600.000 respostas e mais de 172 mil comentários analisados com diferente público, né? Então, a gente teve aí quase que uma participação igualitária entre o gênero, o sexo feminino e masculino, uma quebra aí também por geração, algumas análises que a gente fez, por nível dos respondentes e por segmento de indústria das empresas. E eu queria começar, né, aqui trazendo um dado que fala sobre uma métrica bastante usada hoje nos RHs, que é uma métrica que chama Employee Net Promoter Score, que é o INPS. Hoje, talvez, né, passando a ser a principal métrica para você medir experiência dos colaboradores dentro das organizações. Uma única pergunta, né, onde a gente avalia de 0 a 10 quanto que você recomenda a sua empresa, né, como uma boa empresa para outras pessoas, para você trabalhar. Então, ela traz vários insights, e a segunda pergunta é uma pergunta aberta para você justificar essa sua nota que você deu, né? E essa nota, ela pode ir de 0 a 10, onde 9 e 10 são as pessoas promotoras, 7 e 8 neutro, de 0 a 6 as pessoas detratoras. E a fórmula do cálculo final para a gente chegar no INPS é o percentual de pessoas, então, que são promotoras, que marcaram 9 ou 10, menos o percentual de pessoas detratoras que marcaram de 0 a 6, e aí o resultado final pode ser uma nota que vai de menos 100 a mais 100, né? E com isso a gente consegue entender como é que está o INPS da nossa organização. E aí eu trago 2 curiosidades aqui do que aconteceu ao longo de 2020, né? E do porquê a importância da gente ter um mapeamento mais constante, mais frequente da experiência dos nossos colaboradores. A gente consegue identificar aqui nitidamente 2 grandes vales, né, na experiência do nosso colaborador ao longo de 2020, um ali que acontece em março e outro que acontece ali em setembro. E quando eu falo do processo de onboarding, de integração ao longo de 2020, a gente vê uma queda brutal, um vale aqui no mês de maio, né? Começa a cair aqui em março, abril, e em maio o grande vale do processo de integração, quando a gente avalia com os novos colaboradores como é que está a experiência deles na organização, né? E por que disso? Né? Acho que aqui um ponto importante é a gente entender o que aconteceu, né, no mundo nesse momento, né? E a gente viu, né, em 2020, aí pela primeira vez, o primeiro lockdown, né, que a gente sofreu, e isso foi refletido, né, na experiência aí no INPS dos colaboradores dentro das organizações, e depois no movimento de retomada também, né, uma queda na satisfação do colaborador dentro das suas organizações. E a gente foi analisar um pouco, né, do porquê disso também, né, interpretando ali os resultados qualitativos que esses colaboradores compartilharam, né, dentro das pesquisas. E acho que aqui, quando falar de NPS, foi justamente isso, né, o medo, acho que vários pontos que a Andréa trouxe, preocupação de perda do emprego, por mais que, né, em tempos de crise o colaborador costuma avaliar melhor a sua empresa, por uma questão de agradecimento até dele estar empregado, né? Mas, quando você fala para isso a outros momentos da sua empresa, não é o momento mais feliz que você está vivendo, no momento aqui de lockdown que a gente vivenciou em março, né? Então, a gente conseguiu medir isso, e quando eu falo do processo de retomada ali em agosto, setembro, foi justamente o momento, né, que as pessoas, algumas organizações voltaram a dar, né, a opção do trabalho presencial. Para alguns casos era opcional, para outros passou a ser novamente obrigatório, até porque, né, muito trabalho não dá para você fazer dentro de casa, né, no home office. Você tem um monte de atividades que você precisa estar na rua, que você precisa ter, né, o contato aí com outras pessoas, enfim, fábricas, indústrias, lojas e assim por diante. E a gente viu que o ponto aqui, né, de você recomendar ou não sua empresa nesse momento era muito tudo bem, a empresa está me oferecendo mais segurança, né, dentro da minha empresa, que quando eu vou trabalhar eu sinto que eu estou seguro, né, ela está preocupada
com álcool gel, com uso de máscara, com distanciamento. Porém, o meu deslocamento até o local de trabalho não necessariamente está tão seguro, né? Então, eu continuo pegando aqui transportes públicos, coletivos, eu tenho contato com outras pessoas e no final do dia eu preciso voltar para casa, eu tenho, de repente, medo, né, de ficar doente ou de passar isso para alguns familiares que moram comigo dentro de casa. E quando eu trago isso para o evento de integração, né, que a gente considera ali os primeiros 6 meses de um colaborador, é o processo de onboarding dele dentro da empresa, em abril a gente vê a queda, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente viu que muitas empresas, obviamente foi uma grande surpresa, né? O lockdown foi da noite para o dia, elas pegaram o que elas faziam no mundo sem pandemia, né, no mundo presencial, de processo de integração, e trouxeram isso para o online. Só que não funciona, né? Acho que várias práticas e várias formas da gente trabalhar agora maior parte do nosso tempo online e não no mundo ali presencial, a gente percebeu que a gente tem que mudar os nossos processos, a gente tem que fazer as coisas de forma diferente. Não adianta fazer um copy-paste, né? Copiar e colar, porque não funciona e isso é impactado diretamente na satisfação dos seus colaboradores. Mas a gente viu também, por uma curiosidade, que rapidamente as empresas ajustaram esses processos e nas futuras contratações aí ao longo do ano passado, a partir aí de maio, julho e em diante, o processo já foi azeitado e as pessoas, né, que entraram nas organizações novamente satisfeitas, né? E acho que eu trago aqui 2 dados que também para a nossa discussão aqui, da importância da gente conseguir quebrar nossas análises, né, quando a gente faz uma pesquisa e identificar as diferentes personas que a gente tem. Eu trago aqui o INPS do trabalho remoto por geração, né? Então, algo também que chama bastante atenção, a gente tem uma satisfação menor para colaboradores mais experientes, né, com uma idade mais avançada, os baby boomers, geração X, e uma satisfação mais alta para a geração Y e Z. E quando a gente vai entender, né, um pouco esses números, acho que fica bastante claro também que, né, gerações mais novas têm mais facilidade com as ferramentas, já usam, né, o computador, a internet, muito mais do que gerações mais experientes, né? Então, isso chama bastante atenção quando a gente fala de satisfação desses colaboradores e recomendação da sua empresa nesse momento, com um olhar de geração. E a gente também incluiu, né, várias empresas incluíram, acho que esse é um ponto também bacana da gente discutir, falar sobre saúde mental, saúde emocional, era um grande tabu antes da pandemia, praticamente nenhuma pesquisa falava sobre isso, e hoje chega a ser até um absurdo se a gente não perguntar e não saber como é que estão nossos colaboradores, né, do lado da sua saúde mental, né? Então, essa foi uma pergunta que a gente incluiu, trabalhou numa régua de favorabilidade, né, onde a pessoa podia marcar de 1 a 5, 4 e 5 favorável, 3 neutro, 1 e 2 não favorável. E quando a gente pergunta como é que a pessoa estava, né, em relação à sua saúde mental, a gente vê aí gerações mais experientes, baby boomers e X, com uma favorabilidade maior, né, do que uma geração Y e Z. A gente também foi analisar um pouco do porquê disso, né, e a gente viu que gerações mais novas, né, ou a geração Y, Z, passa a ser, né, a geração que tem filho pequeno em casa, as escolas fechadas, você sem ajuda, né, foi um grande desafio, questão de relacionamento, que nem a Andrea trouxe, né, também chama bastante atenção, né, muitos casais, enfim, às vezes alguém, né, da relação passava o dia mais com seus filhos, o outro no trabalho, você não convivia tanto, e com a loucura, né, de estar todo mundo em casa, foi algo que pegou bastante no relacionamento. E outra curiosidade também, que a geração Z, né, a geração que muitas vezes ainda mora com seus pais, não tem um ambiente de trabalho, né, dentro da sua casa destinado ao trabalho, né? Então, muitas vezes você divide o quarto com seus irmãos, mas você tem que cumprir aqui o horário do seu estágio. Os seus pais não estão mais acostumados que você está 24 horas em casa, também não sabem como lidar com isso, e muitos jovens moram sozinhos, né, e também sofrendo aí um pouco a questão de solidão, sem poder se socializar, sem poder ver outras pessoas, né? Então, aqui são alguns dados que eu queria compartilhar com vocês para aquecer aqui a nossa discussão. Muito bom, meninas. E acho que a gente já tem um monte de iniciativas para o nosso bate-papo. Inclusive, eu só quero
começar falando, a Silvana mandou aqui pra gente um comentário para a Andrea, falando que a gente mistura muito trabalho com o pessoal, e aí vocês duas abordaram muito essa questão, né, de todos esses aspectos, não só ocupacionais, mas dos aspectos emocionais da nossa vida pessoal. E aí, às vezes, parece que a gente está trabalhando em dobro. E aí, o quanto que é importante a gente ter essa perspectiva e o quanto que essa jornada do colaborador nos ajuda a perceber um pouquinho de como a gente está lidando com esse volume de trabalho, com essas questões de problemas pessoais e problemas do trabalho. E aí, o Gil, linkando com o comentário do Gil, que é falando sobre o burnout, como que a gente lida com o burnout, o quanto que esse momento nos conduz diretamente para essa condição, né, para o burnout, o quanto a gente, principalmente, se sentir sobrecarregado, misturando esses aspectos, essa sobrecarga emocional, tanto do trabalho quanto da vida pessoal, o quanto isso acaba nos conduzindo a essa condição. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Nossa, quanta coisa! Eu estou aqui pensando assim, nossa, como sintetizar tudo isso aqui, né? Porque eu acho que só isso já dava, assim, horas a gente bater um papo. Mas eu vou começar pela Silvana, pegando um gancho na fala da Isabela, né? A Isabela traz um ponto que é assim, as empresas foram pegas de surpresa e, de uma hora para outra, tiveram que mudar o jeito de atuar. E, para isso, elas levaram as práticas que eram feitas no mundo físico para o mundo digital, né? E esse é um ponto muito importante quando a gente fala também dentro da jornada e tudo, mas eu falo da gestão mesmo, né? Gestão no dia a dia. Então, isso continuou a acontecer. Então, se as pessoas faziam muitas reuniões no trabalho e tinha aquele espaço de integração, que a reunião era um espaço de integração também, né? De socialização, e tinha o cafezinho, e o gestor estava sempre ali, chegava em um e perguntava, e aí, como é que você está fazendo? Chegava no outro e perguntava, e aquele projeto, como é que está? Né? Então, tinha uma coisa que podia até ser um pouco mais natural, mas tinha uma relação ali que eu estou vendo. A pessoa está trabalhando e eu estou vendo que ela está trabalhando. Né? Se ela saiu para tomar o cafezinho, se ela saiu para fumar, se ela saiu não sei onde ela está, eu estou vendo. Então, tinha uma sensação, porque a gente ainda trabalha muito assim, de controle. Eu estou com as coisas ali, né, controlada, sei o que está acontecendo. E quando a gente vai para o mundo digital, o que aconteceu, entre outras tantas coisas, né, que a gente pode abordar, mas um dos fatores é levar esse modelo de gestão para o mundo digital. Então, a gente acabou sobrecarregando as pessoas e as pessoas não são iguais. As necessidades não são iguais. É diferente quando você está todo mundo num local físico, focado e dedicado a trabalhar, né? Em casa, não. Em casa, você tem que compor o seu trabalho com outras demandas, né? E outros papéis sociais. E um deles, né, papéis sociais que a gente tem também, é com a família, obviamente. Então, se eu tenho um filho pequeno, e se eu sou mulher e meu marido também trabalha, os dois trabalham, não tem um emprego mais importante que o outro. Não tem o que eu faço, não. Então eu fico com as crianças. Não, tem que conversar. Né? E nesse aspecto, se o chefe fala, é intransigente, né, e quer fazer reunião com todo mundo junto, porque ele fazia isso no local de trabalho, isso vai causar um estresse muito grande. Então, o que a gente tem que pensar é como é que eu entendo as relações, né, de trabalho e as relações humanas como um todo. Eu saio da relação de trabalho e falo de relações humanas, entendendo o contexto de cada um. Então, não adianta eu querer levar um modelo de gestão para outro modelo, entendeu? Então, a gente está muito mais numa era, e claro que a pandemia acelerou isso, o home office acelerou muito isso, mas é da individualização. Então, quando eu trabalho por entrega, quando eu trabalho por resultado, eu tenho que dar liberdade para a pessoa fazer no momento que ela entende ser pertinente. Então, a gente pode, empresa enquanto empresa, tirar essa pressão, ajudar que o processo tire a pressão. E o que acontece em relação ao burnout? Né? Teve um colega nosso aí também que perguntou sobre isso. Acontece esse cansaço. Então, o burnout, ele é um esgotamento físico e mental decorrente do trabalho. Então, é uma doença do trabalho. Vai ser
colocada aí como mudança do trabalho a partir de janeiro do ano que vem, se eu não me engano. E aí, com isso, o que eu preciso fazer para evitar? Evitar, né? Então, como eu falei, a Friends atua como uma válvula de escape da angústia, um alívio na pressão emocional. Você precisa falar sobre isso. O trabalho está te causando esse tipo de cansaço, esse esgotamento. 1/3 da população que trabalha, 1/3 dos trabalhadores brasileiros dizem sofrer um estresse opressor. É muito sério, né? E aí chega um ponto, eu sempre comparo a gente, o ser humano, como fazer esse exercício com vocês, como uma panela de pressão, né? Não precisa cozinhar para fazer esse exercício. Todo mundo sabe como é que funciona uma panela de pressão, né? Então, tá lá, eu botei fogo ali e tô lá, né? Em algum momento, se eu fecho a válvula de escape, o que acontece? A panela vai estourar. E ela vai estourar, não importa, pode ser uma panela de titânio, mas em algum momento a pressão interna vai ser maior do que a pressão externa, né? Vai ser maior do que a força do material. E aí, com isso, eu vou, né, falando do ser humano, eu vou explodir ou eu vou implodir. Então, para que isso não aconteça, eu preciso ver os alertas que eu estou tendo e como é que eu encaminho isso com a minha organização, né? Como é que eu falo isso com o meu gestor? Como é que eu falo isso com a empresa? Que cultura é essa que eu estou trabalhando? Né? Então, é tudo isso que ajuda. Vou deixar um pouco aí para... Eu vou falando aqui, não vou parar mais. Não, você que é a especialista aqui no assunto. O que eu posso compartilhar um pouco, né, do que a gente vê as empresas, né? Acho que do lado da preocupação das empresas, até amarrando aqui a uma outra pergunta, né? Se as áreas do RH, na sua grande maioria das empresas, conseguiram, né, preparar e atender os colaboradores, né, em relação a esses casos de depressão, eu acho que o que eu tenho visto, pelo menos posso falar com propriedade dos nossos clientes, que sim, todas as nossas empresas aqui, clientes, ou do que a gente vem ouvindo falar do mercado, estão extremamente preocupadas, né, com a saúde mental e emocional dos seus colaboradores, com o aumento de casos de depressão. Isso é uma realidade, os números não mentem, não é achismo, né? Então, isso eu posso confirmar. O grande desafio está, né, no que fazer. Aí eu acho que nem a Andrea falou, né? A Friendsbe, ela trabalha com a prevenção, ela não vai deixar estourar, né? Você tem que começar a trabalhar no antes. E esse é o grande desafio, acho que, das organizações, porque agora a gente vive num momento onde muitos já estouraram, muitos estão com depressão, muitos estão com burnout. Então é um outro desafio, como é que eu ajudo essas pessoas a saírem, né, desse estado físico, emocional. Né? Acho que tem todo um trabalho no pós, que muitas empresas, até porque isso não era um grande problema, ou não era tão falado, né, nunca tinham lidado, né, e estão aprendendo. Né? De novo, acho que as empresas foram muito, muito ágeis em criar planos de ação e pensar em soluções. Né? Acho que isso é admirável com todos os times de RH com que a gente vem trabalhando. Né? Todo mundo realmente assumiu isso como um grande problema. Eu acho que o que a gente tem que olhar é o que a gente vai fazer daqui para frente. Como é que a gente vai prevenir? Né? A gente não sabe se a gente vai passar por até que ponto que essa pandemia atual que a gente vive aqui do Covid é a nossa realidade. Né? A gente tem uma esperança muito grande que as coisas melhorem, mas a gente não sabe quando vai vir outra pandemia ou alguma outra situação onde a gente pode, de novo, né, ter aí um alto número de pessoas com burnout, com depressão, etc. Então, a gente acho que tem que trabalhar muito mais agora, obviamente, nos casos que já foram contactados como, né, uma doença aí do trabalho, mas a gente tem que olhar para frente e falar o que a gente vai mudar como organização para que, caso isso venha a acontecer novamente, né, a gente esteja mais preparado e as pessoas também, né? No final do dia, a nossa organização é feita de pessoas. Então, acho que isso eu posso responder com propriedade dos nossos clientes e outras empresas, que é, sim, uma grande preocupação, e o RH vem trabalhando, acho que uma grande maestria em cima disso. Maravilhoso. E, inclusive, Isabela, eu gostei muito desse momento específico, porque quando o Gil fala como que a gente lida com burnout, a gente já lida com tratamento e com intervenções, porque a gente já está falando do limite, né? A gente está falando de uma condição onde a pessoa foi no seu limite. E a grande questão é a gente parar para prestar atenção
como que a gente lida com os primeiros sinais, como que a gente lida com a prevenção. E aí essa questão da experiência do colaborador me chama muito a atenção, né? Inclusive em saúde está sendo cada vez mais falado sobre a experiência do paciente, né? O caminho de entrada até o encerramento do ciclo é muito parecido com a proposta da experiência do colaborador, não é? E ambos têm esse foco na percepção da pessoa, na continuidade desses processos. E em saúde, uma das características é criar esse vínculo, né, uma relação ética, de confiança entre o serviço de saúde e o paciente. Eu imagino que funcione da mesma forma para a experiência do colaborador, né, de fortalecimento das relações de trabalho e o quanto que isso pode ajudar nessa prevenção, nesse processo de estar atento aos primeiros sinais, como que a gente pode intervir nessa prevenção ao burnout, nesse caminho ao limite. Perfeito. Quando a gente analisa os dados, né, a gente... E aí eu acho que aí está outra grande vantagem, né? Acho que não só a People, talvez outras ferramentas aqui no mercado também. Hoje a gente traz esse dado em tempo real, né? As pessoas estão respondendo as pesquisas, a gente não vai demorar mais 3, 4 meses para analisar o resultado, para criar um plano de ação e começar a executar ele daqui a 6, 8 meses de quando foi a data da pesquisa. Né? Hoje o dado está lá em tempo real, a gente está rodando a pesquisa, tem empresas que deixam a pesquisa no ar 3 dias, batem mais de 95% de adesão, né? Isso faz com que nós do RH tenhamos que ser muito mais ágeis e a gente repense em todo o processo para dar uma devolutiva muito rápida para o nosso colaborador. Mas o dado, ele mostra, né, naquele momento, o que está acontecendo com as pessoas. Né? A gente trabalha também com todo o lado de confidencialidade da informação, então os nossos dados são, a gente não direciona, né, a resposta, não atrela a resposta a um colaborador, né? Por isso que eu falo muito das pessoas e a possibilidade de você poder ir cruzando as informações e buscando, né, as pessoas que possivelmente estão sofrendo mais, e uma vez que você identifica isso, você vai começar a criar ações e vai dar espaço para que aí sim o indivíduo, né, levante a mão e fale, né, que ele precisa de ajuda. Né? Ele não precisa nem falar, ele já falou, né, na pesquisa ali de alguma forma, a empresa criou ações, que são ações que de alguma forma vão impactar e ajudá-lo, né, e ele vai poder fazer parte daquela ação. Né, contratando, né, várias ferramentas aí que existem no mercado, o Friendsbe, acho que são os canais ali que daí o colaborador ele pode, né, de alguma forma participar e conseguir melhorar, né, enfim, todo o seu lado de saúde. Então, acho que hoje a tecnologia ela te proporciona isso, dados em tempo real e você, como RH, você como líder, agilidade para pensar em soluções que vão impactar agora, porque eu preciso de ajuda agora, não é daqui a 6 meses, não é daqui a 8 meses, pode ser tarde demais. E a gente tem a tendência, e aí depende muito da geração, né? Também me chamou a atenção o resultado que a Isabela compartilhou, que fazia assim, né? Então, a geração que parece ter mais impacto emocional é a geração Z. E a geração Baby Boomer é a geração que mais domina, né? Estou com tudo dominado, tá tudo dominado, né? Como eles dizem no Rio, né? Tá tudo dominado. Somos todos seres humanos, né? O que acontece é que as gerações, geração X e tal, a gente cresceu numa questão de eu sou heroína, eu sou herói e eu aguento, manda que eu aguento. Né? Mais um, não, aqui tudo é fortaleza, aqui, pode mandar que eu aguento. E como eu falei, então a gente reclama menos e temos menos tendência a falar, né? Eu vejo a minha filha, que é geração Y, e ela fala direto, estou esgotada, estou cansada, não. E a gente não, mais um, né? Então tem essa questão também. E é claro, e eu tenho notado isso total, né? As empresas estão, e os RH estão muito ativos nisso, de passar para a organização, para a diretoria, para o presidente, para o conselho e tudo mais, essa consciência, essa ampliação de consciência sobre quem trabalha aqui é um ser humano. E esse ser humano tem um limite. Então, acho que isso é uma parte bacana, mas tem uma trajetória, tem um caminho aí para ser percorrido, né? E o que eu queria contribuir aí em relação à fala, só adicionar. Sim, falar da dor é o primeiro passo para a cura. A gente teve até uma campanha do CVV há uns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás,
que era basicamente esse slogan, né? Falar da dor é o primeiro passo para a cura, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, então isso é bacana. Nem todo mundo vai falar, né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que julga, em primeiro lugar. Então, por mais que você fale, eu não tenho nem porta mais, está tudo aberto, você pode falar. Né? A pessoa vai ter receio. Por quê? Não é o outro, não é você o problema é a minha interpretação sobre o que eu vou falar. Primeiro é reconhecer que eu tenho uma fragilidade, é reconhecer para o outro que eu tenho uma fragilidade. E aí vai toda a constituição de ideia que a pessoa faz dela mesma e do que ela imagina, que a imagem dela é a imagem do mercado. Né? Então tem tudo isso que inibem as pessoas de falarem sobre as questões. Mas as empresas também, uma vez de posse dessas pesquisas, e vendo que, por exemplo, como eu mostrei, que o cansaço está alto, e isso pode caminhar para um burnout no futuro, né? O que eu posso olhar de estrutura? Porque não adianta eu atuar só no indivíduo, entende? Não adianta eu fazer assim, eu vou trabalhar pontualmente nos meus colaboradores. Se a pessoa está assim, como é que você está o todo? Você tem que olhar de uma forma, o olhar é sistêmico. Você tem que ver como é que estão as práticas da sua organização, como é que estão os processos da sua organização. Não só RH, mas o todo, porque tudo isso colabora para que você chegue, né? Como é que é o nosso jeito de fazer as coisas. Então, é isso que tem que ser olhado, essa nova organização de um novo século, do novo mundo, né? O mundo bunny que a gente fala agora, né? E é isso. Não, e o quanto que esse olhar é amplo, Andréa, acho que é muito característica da empresa de vocês, né? Das empresas de vocês, que é um olhar integrado, holístico, né? Que tenta abordar todos os aspectos que acabam impactando, sim, na vida das pessoas dentro do trabalho. E aí a Silvana completou aqui, Isa, e falou assim que ela é da geração X, mas que essa pandemia trouxe muita experiência para ela na inserção da era digital, com mais facilidade. Agora é mais fácil, antes era mais complexo. E ela disse que a empresa deu muito suporte para ela, para essa transição, né, para essa inserção no mundo digital. Não, sensacional. Parabéns, Silvana. Primeiro porque você está olhando o copo meio cheio, né? Acho que isso é muito, muito bom, assim, ver, né, que também, diante de tudo que a gente vem passando, de todas as dificuldades, assim, o que eu estou levando de bom, né? Acho que isso a gente viu também, né, algumas empresas, alguns resultados de pesquisas, assim, nos comentários dos colaboradores, assim, super satisfeitos, né, com essa mudança que a gente foi forçado a vivenciar, né, que aprenderam, se desenvolveram em outras frentes, estão aprendendo, né, a gerenciar o seu tempo de um novo, né, jeito também. Então, acho que talvez a gente tenha se cobrado muito, né, se eu for pegar ali o primeiro semestre do ano passado, onde, de novo, da noite para o dia tudo mudou, né, e aquela vontade de continuar entregando o resultado no mesmo nível, enfim. Mas, quando a gente fala de mudança, né, e aqui foi uma mudança forçada, é natural que a nossa felicidade, enfim, no trabalho caia, né, porque a forma com que a gente entregava resultado hoje tem que ser diferente, né, a gente tem que aprender a usar novas ferramentas. Então, a gente tem que aprender a se relacionar de novo com as pessoas de uma outra forma, né? E a gente sempre fala, né, acho que o brasileiro intensifica isso ainda mais do que talvez outras pessoas aí de outro mundo, mas aqui no Brasil a gente sempre fala, não, antes era melhor, né? Do jeito que a gente fazia era melhor. Só que agora a gente não vai voltar como era, né? Então, assim, essa é a nossa realidade. A gente tem que aprender a viver com o que a gente tem hoje, né? E agradecer que a tecnologia acho que veio para apoiar, para ajudar, para a gente crescer, para a gente aprender outras coisas. Obviamente, acho que também teve aquele lado do, nossa, sensacional trabalhar em home office, né? Quero isso agora para sempre. E agora, né? Eu acho que talvez no final do último semestre de 2020, 2021, uma grande necessidade da socialização. Falar, tudo bem, talvez seja um equilíbrio, né? Estou sentindo falta, eu quero sair para almoçar com os meus colegas de trabalho, eu quero poder tomar meu cafezinho, né? Eu quero algumas coisas que começam a te dar uma saudade e que faz parte, né? E tenho certeza que daqui a pouco a gente vai poder viver isso de novo.
Então, Silvana, acho que muito bom, primeiro, né, a forma como você está lidando com isso, e segundo, parabéns pela sua empresa também, que deu o suporte necessário, né, porque sem o suporte, isso também não ia ser possível. Total. E, André, aproveitar esse gancho da Isabela, eu queria só fazer um comentário também com você, porque eu percebo que a Friendsbe trabalha muito com a perspectiva de humanização, né? E a ideia, e eu li, inclusive, isso no descritivo de vocês, né? Que a humanização vai além do chapéu do colaborador. E me chamou a atenção, porque a gente acaba separando as nossas capas de atuação, né? Como se a Carol da vida pessoal não levasse nada para o trabalho, vice-versa, enfim. E a gente sabe que não funciona assim. Como você falou, somos integrados. Quando a gente fala de humanização, é ir além das adequações, por exemplo, dos espaços, dos benefícios corporativos. E aí a Isabela trouxe, junto com a questão que a Silvana trouxe, essa intervenção da empresa, né, esse apoio, esse suporte, o quanto que isso é um grande diferencial. E aí a gente está falando, então, das relações mais humanizadas, né? A gente está falando de uma gestão humanizada, a gente está falando que em saúde, inclusive, humanização é uma ferramenta de gestão. No que a gente pode se apoiar para transformar esse contexto para algo mais humanizado, para que as nossas relações no trabalho sejam mais humanizadas e a gente consiga identificar apoio e suporte como esse como um grande diferencial na vida de uma pessoa nessa adaptação na vida digital, por exemplo. Olha, eu não tenho, a resposta não é simples, né? No mundo complexo, e eu acho que nem tem uma resposta efetivamente. Eu vou falar aqui de construções de ideias para a gente trabalhar em cima, né? Mas o que eu tenho pensado, refletido muito sobre isso, é assim, não adianta você começar no momento e falar agora vamos mudar, né? Então, acho que o primeiro ponto eu já entreguei mesmo que eu sou da geração X, né? Eu vi aquele filme Matrix. Então, assim, o único jeito de você de baixar algum aplicativo em você e você mudar automaticamente é na Matrix, né? Se você está aqui na vida real, isso não acontece. Então, assim, é preciso dar tempo ao tempo. Eu tinha um colega que falava assim para mim, geral, né? Uma mulher não faz 9 filhos e 9 mulheres não faz um filho em um mês, né? E é isso, o tempo tem um tempo para acontecer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu tenho notado, e claro, né, a gente vive esse mundo ansioso. O mundo ansioso não é só na pessoa. A empresa é ansiosa também. A empresa coloca aqui a sementinha e já quer colher a maçã, né, da macieira. Então, não dá tempo, você depende, né? E aí você pode ter uma tempestade no meio do caminho, e coisas que você não controla podem acontecer. Então, você tem que estar de olho na jornada. Eu acho que esse é um ponto importante, é entender que ser humano não é você falou, a pessoa mudou, né? Então, em relação à saúde emocional, né? Então, aqui agora você pode falar tudo. Vamos fazer roda de diálogo, você vai falar o que você quiser, estamos aqui para te ouvir. E acreditar que todo mundo vai se sentir confortável e vai falar efetivamente tudo que passa, por todos os motivos que eu já falei anteriormente, né? Então, isso não acontece, é um investimento no modelo, né? Não é uma ação de RH. A saúde emocional, a saúde mental, ela não é um tema de recursos humanos. Recursos humanos pode ser um grande facilitador, um apoiador, um mobilizador, mas é uma questão da empresa como um todo, é da cultura dessa organização. Vai desde o conselho, está preocupado com isso, o principal executivo, né? Toda a diretoria. Então, é um movimento que tem que acontecer com essa conscientização. E investir, né? Por que a gente, quando a gente entrou com a Friendsbe, a gente entrou na linha sempre da prevenção. Eu mesma passei por uma doença física de origem emocional, e foi isso que me fez entrar e aprofundar o efeito das emoções no corpo e na mente. Mas a gente precisa não só olhar na parte dessa prevenção, e foi por isso que a gente lançou também a parte de educação emocional. Porque ninguém nunca ensinou para a gente, e eu não fiz isso com a minha filha, não está na nossa cultura, né? Se você vê o seu filho chorando, o que você diz para ele? 2 coisas, eu posso apostar. Por que você está chorando, né? Você vai no fato, né? Ou por que você está triste? Você nomina o sentimento dele. Você não sabe se ele está triste, mas você já atribuiu
um nome ali para o sentimento, até logo, rótulo, você está triste, né? E a outra coisa que a gente faz automaticamente, o que é, gente? Não, vou contar porque a gente já está sem tempo, então vou contar para vocês. A outra coisa que a gente faz é tirar a pessoa daquele movimento. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com a angústia, nem a nossa e nem a do outro. Então a gente quer, ou a gente fala assim, não, mas você está chorando por isso, porque você brigou com seu namorado? Ai, você vai namorar mais 20 ainda? Nossa, esquece isso, vamos lá tomar um sorvete. Então você dá uma compensação para a pessoa para chorar. E olha o que a gente vai ensinando para as pessoas, né? E se eu estou triste, se eu estou deprimido, se eu estou frustrado, se eu estou com alguma coisa que eu não sei o que é, mas não está me fazendo bem, eu tenho que sair logo. Eu não posso dizer que eu estou assim, porque ninguém gosta de ficar comigo quando eu estou assim, né? Então, as pessoas não aceitam. E um prazer externo resolve o meu problema. Então, eu vou comer um bolo, eu vou tomar um sorvete. E daí a gente vai aumentando as doses de prazer para corrigir alguma coisa que não corrige, e é do eu. Então, por isso que eu falo, né, quando a gente está na Friendsby, e as empresas que contratam a Friendsby, que eu chamo de empresas já humanizadas na tua linha, Carol, as empresas humanizadas, por quê? Porque a primeira percepção é, eu não vou resolver o problema do meu colaborador, não adianta trazer para o RH e falar, RH vai resolver a sua angústia, pode falar que eu resolvo, né? Ou o chefe, fala assim, o gestor, olha, eu vou aqui treinar o gestor, e o gestor vai resolver a sua angústia, fala para ele, não, ninguém vai resolver a angústia de ninguém, o que a gente tem que dar é ferramenta para as pessoas se desenvolverem. Então, por isso que tem que ser a educação emocional e esse tempo, né? E a empresa, entendendo aquilo que está acontecendo no cenário, esse trabalho que a Pin People faz é fabuloso. O que está acontecendo nessa jornada para você ir fornecendo ferramentas que ensinam a pescar, né? E não traz a responsabilidade para si, mas eu dou a condição para. E é isso que é bacana. Fantástico. Isabela, quer complementar alguma coisa a respeito? Não? Então tá bom, porque eu só queria fazer alguns comentários aqui, porque eu sei que o nosso tempo também está acabando, mas é porque gerou muito questionamento, muita inquietação, o pessoal está trazendo várias dúvidas, mas não se preocupem que a gente depois coloca também nos comentários algumas respostas, ou se vocês quiserem enviar as dúvidas de vocês para nós, para a Alper, a gente entra em contato para sanar todas essas questões, tá bom? O Vinícius, ele trouxe aqui uma dúvida específica sobre a diferença de burnout e estafa, imagino que seja esgotamento psicológico. Se a André quiser falar um pouquinho a respeito disso, mas só para terminar de ler aqui os comentários, o Ronaldo também parabenizou o RH pela iniciativa em abordar um assunto tão importante, que afeta diretamente a vida dos colaboradores, e o Samuel, que é da geração Y, e com essa pandemia ficou um pouco mais ansioso e angustiado, ele acredita que todos, e de fato, né, Samuel, eu dou o melhor de mim no trabalho, mas ainda assim fico com medo de erros e desequilíbrios, mesmo minha empresa sendo super flexível, não temos projetos em cima desse tema. Como devemos falar para incluir um tema para todos na empresa? Acho que incluir uma abordagem, né, nesse sentido para todos na empresa. Então, são essas dúvidas. Burnout, esgotamento psicológico e como que a gente dá essa dica? Fica a dica para a empresa, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente em relação a isso? Olha, Samuel, o que eu posso dizer assim? A gente tem que entender, e você falou que a sua empresa é super flexível, então eu acho que já tem um espaço ali, né, para falar. E ela sendo super flexível, com certeza você tem esse espaço para dizer para essa empresa, puxa, que tal se a gente trouxer esse tema? Então eu recomendo uma empresa que ainda não está com esse pé, né, não chegou, você não vai se formar no MBA sem passar pelo primeiro grau, né? Então é importante que comece com uma palestra, sabe? Vamos trazer um tema, vamos discutir, de repente faz uma roda de diálogo, e tem vários temas que a gente vai introduzindo essa conversa, e a coisa vai, né, a sementinha, você vai plantando, vai crescendo, vai semeando, vai surgindo a linha muda, e daqui a pouco você está colhendo grandes frutos. Então, para o Samuel é isso. E a questão da estafa e do burnout, eu acho, Caroline, que você era a melhor pessoa para responder isso, porque, na verdade, Isabela, eu não sou psicóloga, né? Não, eu engano bem, né? Parece. Não, mas é super várias especializações aí.
mas e a Friends não é uma empresa de terapia, então isso é importante de ser dito, tá? A gente não faz terapia, nós trabalhamos com a questão muito mais do aspecto de educação emocional, de coaching emocional, né, desse autoconhecimento, mas não de diagnóstico. Para isso a gente tem um parceiro que atua com a gente na linha de saúde mental, que é o Instituto de Psiquiatria Paulista, é o maior instituto de psiquiatria de São Paulo, e psicólogo, né? Então eles têm psiquiatria e psicologia, então esse é o nosso parceiro que nos apoia e ajuda quando a gente tem casos que precisa efetivamente de um especialista, tá? Mas estafa e burnout são a mesma coisa, né? Você tem praticamente, porque você tem a estafa e esse esgotamento, né? Eu não sei só se tem uma diferença entre a consequência mesmo, não sei só se tem a diferença da origem, porque o burnout ele é focado no trabalho. Exato, ele advém desse estresse ocupacional, né? Então a gente está falando de um excesso, onde o limite do estresse foi alcançado, e aí a gente acaba lidando com algumas consequências pelo mau gerenciamento desse estresse, por não intervenções em relação a isso. A estafa a gente vai lidar em diferentes áreas da nossa vida também, né? Esse esgotamento psicológico, ele faz parte do burnout, ele entra dentro desse caminho em direção ao burnout. Mas a gente fala mais sobre isso então, Vinícius, que eu sei, a gente vai conversar bastante sobre essa questão. O pessoal está super elogiando, gostaram do nosso encontro, eu também fiquei super feliz, ainda mais e aí a dica do Samuel, olha só que interessante a gente trazer o conhecimento de empresas que têm essas iniciativas em relação ao cuidado do colaborador, em relação a transformar as relações no trabalho. Isso é fantástico, isso é mudança não só dentro das empresas, mas a gente está falando de uma mudança social, cultural, que muda o mundo, né, gente? A gente está falando de empatia, a gente está falando de boas relações, a gente está falando de saúde no trabalho. Enfim, eu fico super empolgada, espero que a gente tenha várias dobradinhas desses encontros, foi fantástico. Eu realmente tenho que encerrar porque o nosso tempo acabou, mas, gente, fiquem muito à vontade de entrar em contato, de mandarem as suas questões e a gente vai atrás de sanar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Isabela, não sei se vocês querem se despedir, falar alguma coisinha para a gente encerrar. Acho que só agradecer aqui a oportunidade de poder passar um pouquinho do nosso conhecimento e também contem com a gente, quem quiser saber mais sobre a Pin People, é só entrar no nosso site que a gente vai entrar em contato com vocês. E obrigada mais uma vez, Alper, Carol, Andréia, por esse bate-papo. Até uma próxima. Também quero super agradecer, adorei estar aqui com vocês, é um tema instigante, é um tema que a gente tem muito para conversar, e quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende, mais a gente aprofunda e mais a gente tem insights, né? Falando sobre isso. Então eu queria muito agradecer e convidar todos, convidar as empresas aqui presentes para conhecer o trabalho que a gente oferece para vocês e construir um mundo mais feliz, polinizando o bem. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Isabela. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente até aqui, viu? Eu que agradeço, a Alper agradece muito a participação de vocês. Obrigada, meninas, eu adorei. E obrigada para vocês que ficaram com a gente até o final, para todo mundo que participou desse encontro. A gente se encontra no nosso próximo Webinauper Digital. Fica ligado aí nas próximas propagandas dos nossos encontros. Um beijo, gente.